Quantos estão felizes? How many are happy today? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Turn to the person next to you and say, você está no melhor lugar, you're in the best place, na melhor hora. in the best time. Você crê nisso? Do you believe in that? Amém. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia I want to invite you to open your Bible no livro do Apocalipse, capítulo 2, in Revelation 2, versículo de 8 a 11. 8 to 11. E logo depois no Evangelho, segundo escreveu Mateus 5, And right after in Matthew 5, verso 10 e 11. 10 to 11. Quem encontrou, diga aleluia. If you find it, say hallelujah. Quem não encontrou, peça ajuda, socorro. If you couldn't find it, just ask for help. Amém, igreja? A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. In Revelations 2:8, to the angel of the church in Smyrna, write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 10 e 11, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. In Matthew 5:10 to 11, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Amém. Feche a sua Bíblia. You can close your Bible. Convido você a abaixar a sua cabeça I invite you to bow your head e orar comigo. and pray with us. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Lord, te exaltamos e te agradecemos por todos os teus feitos. we exalt you for everything that you have done. Fale aos nossos corações, ó Deus. Talk to our hearts, Que nós não venhamos sair daqui da forma que chegamos. that we may not go home the way that we came, Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. that your spirit may have freedom in our midst. Nós oramos e agradecemos. We pray and thank you. No santo nome de Jesus. In the holy name of Jesus. Amém e Amen. amém. Os irmãos podem se assentar. You may sit down. Aleluias. Após a morte e ressurreição de Cristo, After the resurrection of Christ, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos the Bible says in Acts que Jesus apareceu aos seus discípulos com provas infalíveis, that Jesus showed up to his apostles with proof, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. being seen by them in the space of 40 days. E em seu último momento que Jesus estava com os seus discípulos, In the last moment that he was with his disciples, no Monte das Oliveiras, in the Mount of the Olives, Jesus havia dito a eles para que eles não se ausentassem de Jerusalém, Jesus told them to not go away from Jerusalem porque eles receberiam a promessa do Pai. because they would get a promise from the Father. Eles seriam revestidos de autoridade e poder. They will be clothed in authority and power. 10 dias depois, 10 days after, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo. the Bible says that the disciples were reunited
Quando de repente when all of a sudden veio do céu um som, it came from heaven a sound, como de um vento veemente e impetuoso, like a powerful wind, e encheu a casa onde todos estavam assentados. and filled the house where everyone was seated. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, And there were tongues of fire, e pousou sobre cada um deles. and they came above every one of them, E todos, and all of them, e todos, and all of them, e todos and all of them foram cheios do Espírito were Santo. full of the Holy Spirit. Ali iniciava então a igreja de Cristo. And then it started the Church of Christ. E a Bíblia diz que os sinais, prodígios e maravilhas seguiam os seguidores do Senhor. And the Bible says that the signs and wonders would follow the followers of Christ. Mas com isso, a inveja dos judeus, But then the jealousy of the Jews, a perseguição dos romanos, the persecution of the Roman, vieram tentar a igreja que Cristo havia estabelecido. came to try the church that Christ had established. E quando eu olho para a vida dos seguidores de Cristo, And when I look at the life of the followers of Christ, o Senhor tem me dado alguns ensinamentos que têm mudado a minha visão sobre a vida. the Lord gave me some teachings that have changed my vision of life. Porque na vida dos seguidores de Cristo eu aprendo Because in the life of the followers of Christ, I learned que quando nós fazemos a vontade de Deus, that when we do the will of God, certamente as perseguições virão sobre as nossas vidas. we will definitely be persecuted. No Evangelho de Mateus, no início do ministério do Senhor, In Matthew, right in the beginning of the ministry of the Lord, a Bíblia diz que uma grande multidão se assentava para ouvir Jesus. there was a huge crowd that would sit down to listen to Jesus. E Jesus começava a trazer as bem-aventuranças do seu reino. And he would talk about the good things of his kingdom. E no versículo de número 10, And on the verse 10, Jesus então disse que bem-aventurados são os que sofrem perseguições Jesus says that blessed are those who suffer persecution por causa da justiça, because of injustice, porque deles é o reino dos céus. because those are the ones that own heaven. E Jesus começa a dizer aos seus discípulos que bem-aventurados sois vós, And he starts to say, blessed are you quando vos injuriarem, when you are falsely perseguirem and e persecuted, dizerem todo o mal contra vocês, and whenever they do injustice por against minha you, causa. because of me. Exultai e alegrai, Exalt and be porque happy, é grande o vosso galardão nos céus. because your reward Eu is venho big. nessa manhã debaixo da autoridade de Deus dizer a alguém que está neste lugar. And in this morning I came under the Está na authority hora of de nós God, começarmos a ver as perseguições que nós sofremos de uma outra forma. that it's time for us to look at persecution in another way. Quando eu olho para as escrituras sagradas, When I look at the Bible, o que dizer a respeito de Anrão e Joquebede, what to talk about Aaron and os Jochebed, pais de Moisés, the parents of que Moses, debaixo da perseguição dos egípcios, that under persecution, eles esconderam a criança. they hid their child, E mais tarde, and later aquela criança that child se tornou o libertador de Israel. was the freer of Jerusalem. O que dizer a respeito de Daniel, What to talk about Daniel, quando a sua fé é testada? when his faith is A tested. Bíblia diz que Daniel não abandonou a sua fé no seu Deus. The Bible says that he did E not por causa give disso, up. Daniel sofreu And perseguições. because of that, he suffered persecution. Foi lançado na cova dos leões. He went to the lions, E quando den, lá ele estava, and when he was there, ele viu a mão do Todo-Poderoso operando em seu favor. he saw the hand of God E, in his favor. e Daniel se tornou o maior conselheiro que já pisou em toda a história do reino babilônico. And he was the best counselor of all kingdom. O que dizer a respeito dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, What to talk about Daniel's friends? que quando não participaram da idolatria à estátua de Nabucodonosor, That they were not idolatry. eles foram perseguidos pelo rei, They were persecuted by the king. foram lançados em uma fornalha. They were thrown in the Mas fire. quando chegaram lá, But when they were viram a there, presença do Todo-Poderoso salvando eles daquela they fornalha. saw the Almighty saving O them. que dizer a respeito de José e de Maria, What to talk about Mary and Joseph? que quando o rei Herodes perseguiu todas as crianças nascidas naquele tempo, That when the king was persecuting eles the kids, fugiram para o Egito. they ran away to Mais Egypt. tarde, ao olhar para aquela criança, And then looking at that eles kid, viram que ali era o Salvador do mundo. they saw the savior of the O world. que dizer a respeito de Martinho Lutero, What to talk about Martin quando ele Luther? lutava contra as indolências da igreja? When he was fighting against the A church, Bíblia diz que Martinho Lutero começou a sentir o cheiro da morte, he could smell the porque o death catolicismo perseguia ele. because of the church was going against Certo him. dia, And then a day, Martinho Lutero dobrou os seus joelhos. he kneeled down Ele clamou ao Deus dos céus: and he started to cry fala out, comigo, Senhor. "Talk to me, Lord." Ele abriu a sua Bíblia. He opened his Ele abriu Bible no Salmo
Salmo de número 46. He opened in Psalm E ele 46. começou a entender And he started que to Deus understand é o nosso refúgio e fortaleza. that God is our Que Ele é o refuge. auxílio presente nas That adversidades. he is our E que counselor. por isso nós não temeremos. And that's because we should not fear. Ainda que a terra trema. Even if the earth starts to shake. E ainda que os montes se sacudam em sua fúria. Even if the mountains start Há to um shake. rio cujos canais alegram a cidade de Deus. There is a river of O joy. santo lugar onde habita o Altíssimo. A holy place where the Deus Almighty nela is. está. There is God. Não será abalada. And you're not going to be Deus shaken. vem em seu auxílio desde o romper da manhã. God is helping you since the Nações se morning. agitam. Nações se agitam. The nations are shaking. Reinos se rebelam. The kingdoms are Ele ergue a fighting. voz. And he E a cries terra out. se derrete. And the earth O starts to Senhor melt. dos exércitos está conosco. The Lord of the O army Deus is de with us. Jacó é o nosso The refúgio. God of Jacob is Eu our tenho uma refuge. palavra de Deus sobre a vida de alguém nesta I manhã. have a word of God for Você que someone. chegou aqui debaixo de um caos. You that came here under A sua chaos. vida está um caos. Your life is a O seu chaos. casamento está um caos. Your marriage is a chaos. Existe um desespero no seu coração. There is chaos in O your medo e heart. a aflição batem nas portas do seu coração. The fear is knocking Eu at tenho your uma palavra heart. do eterno para a sua I have vida. a word for you. O que não vem para te matar, vem para te fortalecer. What doesn't come to kill Não, you não, comes não, to não, make você you não está stronger. entendendo. Aquilo que não te matou até hoje, What didn't kill you till today? não veio para te matar, It's not gonna mas kill veio you. para extrair o que há de melhor dentro de você. But Camão, to igreja. check out what's best Levante from as you. suas mãos, levante as suas mãos. raise up Eu your profetizo um tempo novo de Deus sobre a sua prophesy vida. a new time Meu in your Deus, life. eu profetizo um novo tempo de Deus sobre a sua I história. prophesize a new time As in your pessoas irão history. olhar para você e não te verão mais como um People are derrotado. gonna look at you and not see Saberão que o failure. Senhor dos exércitos está com você. They will know that the Lord Saberão is with que you. aquele que fez os céus e a terra é por você. They will know the creator of Não, heaven não, and não, earth você não is está with entendendo, you. eu vou falar de novo. I'm gonna say it again. Melhor do que a companhia de um grande general de exército. Better than a person from the army. Melhor que a companhia de Biden. Better than Biden. Melhor do que a companhia de qualquer um que está sobre a terra. Better than anyone who's in É earth. estarmos na presença do Altíssimo. We are in the presence of É Ele Almighty. quem opera ao nosso favor. He's the one working É in Ele our que faz do favor. fraco um valente. He's the one that makes Come on, us igreja. stronger. É Ele que faz do fraco um valente. He makes the weak É Ele que faz do strong. desacreditado um guerreiro. He makes you É Ele a que leader, olha a para warrior. nós e diz assim: ninguém é com você, mas eu sou contigo. When no one is with É eu you, que te I'm pego with pela you. mão. He takes É you eu by que te your hand. levanto. And he É wakes eu que you te up. levanto. He wakes you É eu up. que te levanto. I wake you up. Deus é bom God is good. e a sua eternidade dura para sempre. And his faithfulness is forever. Segura na mão da pessoa que está do seu lado com autoridade. Hold the hand of the person next to you Diga para ela assim: and say, não tenha medo. don't be O afraid. que não veio para te matar, What doesn't come to kill you, veio para te fortalecer. it's going to make you stronger. Palavras de Jesus. The words of Jesus. Bem-aventurados sois vós Blessed are you quando vos injuriarem, when they falsely accuse you, perseguirem persecute e you, disserem toda calúnia contra vocês. and falsely accuse you. Olha a chave aí, ó. is the Exultai key. e alegrai, Rejoice, porque é grande o vosso galardão. because your reward is As big. perseguições The persecutions fazem de nós makes us pessoas melhores, better people, uma fé aguçada, a better faith, uma fé inabalável. a faith that is unshakable. É isso que Deus tem para nós, igreja. That's what God has for Os us. tempos são maus, The times are bad. existem dificuldades, a ansiedade bate nos nossos corações todos os dias. Anxiety is over our heart every day. O medo, The fear, o desespero, the fear, o pavor, the fear são sentimentos que batem na porta dos nossos corações diariamente. are the emotions on our heart every day. E com isso, muitos dos nossos irmãos e irmãs se sentem acaídos. And that's why we get desperate. Alguns estão abandonando a sua fé. Some are abandoning their Outros faith. se encontram fracos espiritualmente. Some are weak Mas a minha spiritually. Bíblia diz But my Bible que aqueles que says esperam no Senhor, that those who wait in aqueles the que Lord, esperam em Deus, that wait in the aqueles Lord, que esperam em that Jesus, wait in Jesus, vai encher o bolso de dinheiro? is gonna Não. have Vai their receber pockets um full green of money, card? is gonna Não. have a green card, Mas serão renovados pela presença gonna do be Altíssimo. renewed by the presence of the Almighty. É melhor do que ouro. It's best in É melhor gold. do que prata. It's better than Está no silver. centro da vontade de Deus. To be in the center of the will of God. Nos faz ter ausência It makes us have de lack todas as necessidades. of every necessity. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a igreja de Cristo, ela é formada. So the church of Christ is formed.
Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: a igreja foi formada. Turn to the person next to you and say, the church began. E o primeiro século da igreja, ela veio a ser um período difícil. And the first century of the church was difficult. Servir a Cristo naqueles dias To serve Christ in those days, não era uma tarefa fácil. it wasn't an easy task. Dia após dia eles eram testados. Day over day they were tested. Homens como Nero havia se levantado. Even people like Nero were raising up. E Flávio Josefo disse And Flavio Josepho said que nos tempos de Nero that on the times of Nero, faltava madeira em Israel they were lacking wood in Israel para colocar fogo nos nossos irmãos. to put fire on our brothers. Servir a Cristo naqueles dias era um momento drástico diariamente. To serve Christ was a hard task every day. E a situação só foi se agravando. And every day it got worse. No ano de número 89 depois de Cristo, In the year 89 after Christ, levantou um dos maiores perseguidores da igreja, the biggest persecutor of the church, Domiciano. Domitian, E Domiciano tinha algo no seu coração. and Domitian had something in his heart. Ele se sentia um Deus. He felt like a E god. aqueles que não o adorassem, And those who did not eles worship tinham him os seus bens tomados pelo governo. would have their assets taken by the government. Eles perdiam suas casas. They would lose their house. Eles perdiam suas They fazendas would lose their farms para confessar a sua fé em Cristo. to confess their faith in Christ. E a história vai dizer que Domiciano também, aqueles que não o adoravam, And Domitian, those who did not worship him, além de tomar os seus bens, despite taking everything, ele ceifava suas vidas. he would kill them. Mas nesse período, But in this period, homens como eu e você e mulheres como as que aqui estão, people like us não abandonaram a sua fé. did not run away from their faith. Permaneceram fiéis ao Senhor. They stayed faithful. E a história então vai nos dizer que durante esse período, And then history is going to tell that during this period, o apóstolo João ele foi preso. John was sentenced to prison. E ele foi enviado para a ilha de Patmos. And he went to the island. E quando ele chega na ilha de Patmos, And when he gets to this island, uma outra chave para você. another key for you. Quando ele chega na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do nosso Cristo ressurreto. When he gets to this island, he gets this revelation. Porque no livro do Apocalipse ele diz Because in Revelation he says que os seus olhos são como chamas de fogo, that his eyes are like fire, que ele está vestido de vestes salpicadas de sangue, that his clothes are with blood, que da sua boca sai uma espada aguda and out of his mouth comes a sword, e na sua coxa está escrito and in his tithe is written, Rei dos Reis King of Kings e Senhor dos Senhores. and Lord of the Lords. Olha para mim. Look at me. Nos piores momentos que nós passamos aqui na terra, The worst moments we have here on earth são os momentos mais propícios que Deus se revela a nós. are the best moments for God to reveal himself. Você sabe por quê? Do you know why? Porque quando nós estamos fracos, Because when we're weak, aí é que nós nos tornamos fortes. then we are made strong. A revelação de Cristo nos faz mais fortes, The revelation of Christ makes us stronger, valentes. courageous. E então João na ilha recebe a mensagem do Apocalipse. Then John gets the message of Revelation. E Deus disse a ele: João, sobe aqui. And God tells John, come up here. E tudo que você vê, escreve. And everything that you see, write down. E João recebe a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. And John gives this message to all Asia. E hoje nós falaremos sobre a igreja de Esmirna. And we're going to talk about the church of Smyrna. A cidade de Esmirna era a pérola de toda a Europa. The city of Smyrna was the pearl of all Europe. Uma cidade famosa pela sua beleza e arquitetura. A very famous city because of architecture. A cidade de Esmirna, ela tinha um porto principal que abrangia toda a Europa. The city of Smyrna had a port that would receive to all Europe. Uma cidade próspera. It was a rich city, A cidade que era mais devota ao imperador Domiciano. the most devoted to Domitian. E na cidade de Esmirna existia a famosa Rua do Ouro. And on this city there was the Street of Gold. Numa extremidade da cidade tinha um templo dedicado a Roma. There was a temple to Rome, E na outra extremidade existia um templo dedicado a Zeus. and on the other side would be the temple of Zeus. E essa cidade desbravava de ser, além de ser rica e bela, And they were prideful to be beautiful and rich, poderosa e reconhecida. powerful and recognized. Existia também nessa cidade um templo dos Jogos Olímpicos da época. There were also the Olympicus temple. Os maiores atletas da época iam para Esmirna disputar os Jogos Olímpicos. The best athletes of Smyrna would go to the city to compete. E nessa cidade And on this city, existia uma igreja there was a church. simples,
Very simple. Aonde os irmãos da igreja haviam perdido todos os seus bens por não negarem a sua fé. Where the brothers of the church lost all their assets because they didn't deny their faith. As pessoas haviam perdido tudo o que tinham, mas não abandonaram a sua fé. They lost everything, but they didn't deny their faith. E Deus então disse: João, a esta igreja você vai And escrever. then God told John to write to this church. Isto diz o primeiro e o último, This is what the first and last o que says. foi morto e reviveu. The one that died and resurrected. Eu sei as tuas obras, I know your work e perseguição, and persecution e pobreza, and poverty, mas tu és rico. but you are rich. Existe uma balança e duas medidas. There is a scale and two measurements. Aqui nós temos a medição dos homens. Here we have the measurement of the men, E os homens nos medem por aquilo que nós possuímos. and they measure by what we have, Devido ao nosso cargo, maybe our car devido à nossa riqueza, and our richness devido ao nosso conhecimento. and our knowledge. Mas quando eu olho para a ótica dos céus, But when I look at the perspective of heaven, os céus não nos medem por aquilo que nós temos. He doesn't measure us with what we have. Os céus nos medem por aquilo que nós somos. Heaven measures us with what we Os are. céus, quando olham para mim, para você, When they look at us, tanto faz se você tem $1 milhão de dólares na sua conta, it doesn't matter if you have $1 million ou in se your você account, tem $1 hoje negativo na sua conta. or you're -1 in your Quando os your céus account. olham para você, When God looks at you, eles veem o que você carrega dentro de você. He looks at what you have E eu vou inside dizer of you. algo para você, isso era motivo para você estar levantando a sua mão e dando um glória. Sabe And por this is the quê? reason for you to give Porque a glory. maior riqueza que existe debaixo dos céus, Because the best rich that's under the heaven acima dos céus, and over the em heavens, todo o globo, around the globe, é a presença de Deus it's the presence of God para morar dentro de mim e de você. to live inside of me and you. O Criador do universo teve que enviar o seu Filho, The creator of the universe had to send His pagar son, alto preço pay a high para price fazer morada dentro de nós. to live inside of us. Você é morada do Altíssimo. You are the house Não, of the come on. Almighty. Você é morada de Deus. You are home to Você é God. muito mais do que essa roupa que cobre o seu corpo. You're more than the clothes you're Você é wearing. muito mais do que aquele carro que está lá fora. You're more than the car that's Você é outside. muito mais do que você tem na sua conta bancária. And way more than what you have in your Você é account. muito mais daquilo que a sua mente pode te levar. You are more than what your Você mind é can do. propriedade de Deus. You are property Você é of casa God. do Altíssimo. Não, You- não. you've been- Você é casa do Altíssimo. You're the home of Você the é Almighty. templo e morada do Senhor. You're the temple of the Você sabe Almighty. qual é o maior medo do diabo aqui hoje? Do you know what the devil fears? Presta atenção comigo. O diabo sabe quantas lutas nós passamos durante toda a semana. The devil knows our fights every week. Muita tribulação, A lot of tribulation, muita raiva, a lot of muita anger, dúvida. a lot of doubt. E o diabo coloca um peso sobre as nossas And the costas. devil puts a weight on our backs. E o maior medo dele And his biggest fear é que nós chegamos num culto como esse, is when we come to a service like this, cheio de problemas, full of problems. cheio de dificuldades. Full of challenges. Mas nós caminhamos assim, eu dou glória a Deus não por aquilo que Ele me dá. I give glory to God not because of what He Eu gives exalto me. ao Senhor não por aquilo que eu passo durante a I semana. exalt Him not because Eu of exalto my a week. Deus por aquilo que Ele I é. exalt God because of E o what que He Ele is. é na minha vida? In my life, Ele é o meu Senhor. He is my Lord. Ele é o meu Senhor. He is my Lord. Ele é o meu Deus. He is my God. Ele é o meu Salvador. He is my Savior. O ministério do Espírito tem revelado aos meus ouvidos, pastor Fernando, The Holy Spirit is revealing to me que dá glória a Deus na igreja, that's saying glory que dá to aleluia God. na igreja, That's saying hallelujah. não mata ninguém. It's not going to kill Pelo you, contrário, dá glória a Deus e aleluia na igreja, reaviva o Espírito. but awaits you. E essa é a arma que a igreja de Cristo não pode And perder. this is the tool that É the você church entrar por cannot aquela lose. porta cheio de problema, Coming to that mas door assim mesmo você ter coragem de adorar o seu Deus. and Não, say that come He on. is my God. É você chegar aqui cheio de dificuldades. I come full of É você saber que o difficulties. Espírito Santo está tocando no seu coração. And knowing that God is E você touching your fala assim, eu heart. não importa o que fala de mim. And say, I don't care Eu what they adoro say. o meu Deus. love Eu my exalto God. o meu Senhor. I exalt Porque my Lord. Ele é Deus. Because He is Ele é o God. Senhor da igreja. He is the God of Ele é o the Senhor church. dos mortos. He is the God Ele é o of the Senhor dead. dos vivos. He is the God of the Ele é alive. Deus nos céus. He is God in Mas Ele é heaven. Deus na terra. But He's also Ele é God Deus in dos the earth. reis. He is the King Mas of Ele é kings. Deus do necessitado. But He's the God of Ele the é o seu needy. Deus. He is Ele é o your seu God. Deus. Ele é o seu He Deus. is your God. Ele é o meu Deus. He is my Ele é o God. nosso Deus. He's Se our Ele é o God. nosso Deus, levante as suas mãos e libera um glória para If Ele. He's your God, just say Libera um glory glória to para God. Ele. Isso, adora, exalte Yes, a Ele, exalt glorifique Him. a Ele. A Exalt glória Him. pertence a Ele. The glory A honra belongs to pertence Him. a Ele. The honor belongs to Quando Him. nós adoramos a Deus, When we give glory to nós God, mostramos para o inferno we're showing hell que cheios de problemas, that even full of o nosso problems, espírito, our spirit, o nosso espírito é um espírito de adorador. our spirit is a E eu tenho uma worshiper. palavra para a sua vida, adorador. And I have a
war que for Deus you. está à procura dos seus adoradores. God is looking for worshipers. Que o adorem em espírito e em verdade. worship in spirit Aqueles que and não truth. adoram a Deus pelo seu bolso cheio, You worship mas God aqueles que adoram a Deus por aquilo que Ele é. by adoring Him for Ele what é He is. Deus. He is God. Ele é Deus nos céus. He's God in Ele heaven. é Deus na sua vida. He's God in Ele é your Deus na life. minha vida. He's God in my Se Ele é o life. seu Deus, levante as suas mãos e If adore a He's your Ele. God, just raise Exalte up a your Ele, glorifique a Ele. and glorify Him. Aleluias. A essa igreja, To this church, Deus diz: God says, você é rica. you are rich. Você pode ser pobre aos olhos dos You homens, can be poor by the look of the men, mas comigo você é rica. but with me you're rich. Qual é a riqueza que você tem buscado? What is the richness that you've been looking for? Eu sinto a autoridade de Deus aqui. I feel the authority of God. E esse altar está fumegando. And this altar is on E eu vou fire. liberar o que Deus está me entregando. And I'm going to release what God is giving to me. Existe um espírito silencioso que tem tentado entrar nos corações dos homens dos últimos dias, There is a silent spirit that's been trying to enter your heart de toda a terra, of all earth, aonde as riquezas são importantes. where wealth is important. E elas são. And they are. E você vai alcançar tudo que você tem no seu coração. And you're going to reach everything that you need No tempo de Deus. in the time of Na God. hora de Deus. In the time of God. E o Senhor tem me mostrado And the Lord is showing que a me maior riqueza nós estamos deixando ela de lado. that the biggest wealth we're putting aside. Mas Deus está levantando uma igreja como a igreja de Esmirna. But He's raising up Uma a igreja church like que ainda que Smyrna, os seus bolsos estejam vazios. that even with their pockets Uma are igreja que empty, tem um prazer na adoração a esse Deus. they have pleasure Ai, ai, ai. worshiping this Uma God. igreja que tem prazer em adorá-lo da forma que ele merece ser The church adorado. that glorifies Him like He Deus should be. está levantando uma igreja nesses últimos dias. He's raising up a church in these last Uma days. igreja que virá como uma onda. A church that's Come going to on, come like a waves. wave. Uma igreja que virá como uma onda. That's going to come like a Uma wave. igreja que irá desbravar o reino do céu sobre a terra. That's going to cry out the kingdom of Você God faz throughout parte earth. desse movimento, você faz parte desse You are movimento. part of this movement. Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou. God is going to take you to places O you have Senhor never irá dreamed te of. usar como um embaixador de Cristo na terra. He's gonna Ai, use ai, you as an ai. ambassador of Deus His vai kingdom. te levantar como um embaixador de Cristo. Like an ambassador of As Christ. pessoas a partir de hoje não irão olhar por você como te viam antes. People are not going to look at you like they did before. Eles vão te perguntar amanhã: They're going to ask you o que tomorrow, aconteceu? what happened? Você vai falar assim: And you're going to say, eu descobri quem eu sou verdadeiramente em Cristo. I found out who I am in Christ. Eu descobri que os céus não me valorizam por aquilo que eu tenho. I found out the heavens Eu doesn't value descobri me que os because of céus what I valorizam have. por quem eu sou. But they value me because É of por who isso I que o meu am. Deus desceu na terra, That's why God came habitou to entre earth os homens. and came e and fez lived morada em between the mim. men and made me a house. Você crê nisso? Do you believe in that? Ah, se tu soubesses If you knew o quanto os céus estão dispostos a se revelar a você. how the heavens are waiting to reveal to you. Ah, se tu soubesses If you knew quais são os projetos do Altíssimo sobre a sua vida. the projects of the Almighty for your life. Você estaria pulando de alegria nesse momento. You'll be jumping of happiness in this Porque o moment. Criador dos céus, Because the creator of Ele heaven, te trouxe aqui para te dizer He brought you here to que say hoje inicia um novo tempo sobre a sua história. that today a new time begins Hoje in se your history. inicia um novo capítulo sobre a sua vida. A new chapter begins. As circunstâncias desse tempo presente The circumstances of this time não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. cannot compare to the glory in Pois em us. tudo nós somos atribulados, Because in everything we're mas não persecuted, angustiados. but we're not Em desperate. tudo nós somos perplexos, We are perplexed, mas não desamparados. but not desperate. Em tudo nós somos abatidos, In everything we're mas saddened, não destruídos. but not destroyed. Trazendo sempre as marcas de Deus em nossos corpos, Bringing the marks para of que a Christ in our excelência do in poder our seja de bodies. Deus e não nossa. A tribulação, The a persecution, perseguição the persecution, extraem de nós it takes away o que from os us céus têm para as nossas vidas. what heaven has for our life. E Deus então diz a essa igreja: And God tells the church, você terá uma tribulação de 10 dias. you're going to have persecution for 10 days. O diabo lançará alguns de vocês em testes. Satan is going to test you. Olha o que Deus está dizendo à igreja. Look at what God is telling the church. Fica com raiva de mim não. Don't be mad at me. Ser fiel até a morte. Be faithful until death. Ai, ai.
Apertou, né? I love it. Porque antes dela falar aí, ela já falou que comigo tá me batendo faz tempo. Before I spoke, it already spoke to me. Seja fiel, Adílio. Be faithful. E nessa igreja de Esmirna, And in this church of Smyrna, segundo a história da igreja, according to the history of the church, existia um pastor, there was a pastor, um homem chamado Policarpo. a man called Polycarp. E esse homem, aos 86 anos de idade, And when he was 86 years old, certo dia ele escuta na porta da sua casa. he listens to a knock in his door. Soldados romanos chegaram It was the Roman soldiers. e disseram a ele: o senhor é o senhor Policarpo? And they told, "Are you Polycarp?" Ele disse: sim, sou eu. And he said, "Yes, that's me." Eles disseram: em nome de César, And they said, "In the name of Caesar, o senhor está preso. you're arrested." Dizem que Policarpo olhou para aqueles soldados And he looked at the soldiers e disse para eles: and he told them, vocês permitem "Do you allow eu falar 2 minutos com o meu senhor? for me to speak with my Lord for 2 Os minutes?" soldados olharam para ele, The soldiers looked at him. falaram assim: ele não tem corpo de atleta, cabelo branco, He's not an athlete, he has white hair. ele não vai fugir. He's not going to escape. Pode ir. You can go. A história diz que Policarpo fechou a porta, So Polycarp closed the door se dobrou ao seu Deus and he kneeled down e começou uma fervente oração. and he started to pray. Policarpo orou por 2 horas. Polycarp prayed for 2 hours. Quando ele abriu a porta da sua casa, When he opened the door of his os house, soldados estavam aos prantos. the soldiers were crying. Os soldados olharam para ele assustados e disseram para ele assim: The soldiers looked at him and said, eu nunca ouvi palavras como essa. "I never heard words like these. Eu nunca vi uma oração que mexesse tanto comigo como essa. I've never been moved by a prayer like this. Mas em nome de César, But in the name of Caesar, eu preciso levar o Senhor. I need to take you." Policarpo estendeu as suas mãos, And Polycarp gave up his amarraram as hands. suas mãos, They tied him up. levaram ele a César. They took him to Caesar. Quando ele chegou na presença de César, When he got in the presence of Caesar, César olhou para ele: Caesar looked at him. você é o Policarpo? "Are you Polycarp? Você que tem trazido tormento para o meu reino? You have brought torment to my kingdom? Negue o seu Cristo. Deny your Christ. Devido à sua idade, And because of your age, eu vou te liberar. I'll let you free." Dizem que Policarpo deu um sorriso. But Polycarp, he smiled. E ele disse assim: And he said, como eu posso negar ele? "How can I deny him? Como eu posso negar alguém que durante 86 anos da minha vida tem cuidado tão bem de mim? How can I deny someone who has taken care of me for 86 years?" César ficou furioso. Caesar was furious. Olhou para ele e disse assim: de um lado você tem bestas feras, leões e onças para te matar. And he said, "There are lions and tigers to kill you. Do outro lado você tem uma fogueira. In the other light, there's fire. Se você não negar o seu Cristo, If you don't deny your Christ, eu irei te lançar para um desses 2 I'm going to testes. give you one of these 2 options." Dizem que o velho Senhor And the sir, esticou as mãos he gave up his hands e disse assim: and he said, por favor, "Please faça isso. do that." Houve um silêncio. And there was a silence. Toda a cidade estava olhando. All city was looking. Pegaram aquele senhor, And they took him, lançaram ele na fogueira. they threw him at the fire. Quando ele cai na fogueira, When he goes to the fire, o fogo não tocava no seu corpo, the fire could not touch his body porque um fogo maior estava dentro dele. because there was a bigger fire inside Um of him. círculo cobriu Policarpo. The circle was around him. O desespero aos olhos de toda a cidade começaram a se levantar. The look of desperate all around the city. O que está acontecendo? What is happening? César começou a ver aquela atitude e se desesperou. Caesar was looking at that and he got desperate. Disse a um dos seus soldados: pegue a lança And he told to the soldiers, "Get your e perfure sword ele. and kill him." Quando a lança perfura Policarpo, When the sword goes against him, quando o sangue começa a sair do seu corpo, when the blood starts to come quando o out, fogo toca no seu corpo, when the fire touches his body, desculpa, quando o fogo toca no sangue, when the fire touches the blood, um cheiro de flores subiu sobre a cidade. there was a smell of flowers. Toda a cidade foi impactada All of city was impacted pela vida de alguém by the lives of someone que foi fiel até a morte. that was faithful till death. Eu te faço uma pergunta. I want to ask you a question. Será que estamos sendo fiéis ao Senhor? Are we being faithful to the Lord? Será que quando as pessoas pedem as mãos de ajuda a gente, When people ask for hands of help, nós estamos estendendo as nossas mãos are we giving out our hands? ou estamos usando a nossa língua para matar as Or pessoas? are we using our tongues to kill people? Será que não estamos negando ao Senhor quando passamos horas vendo o que não devemos? Are we not denying the Lord when we spend hours watching what we shouldn't? Será que não estamos negando ao Senhor quando ao invés de entrarmos no nosso quarto e tirarmos 5 minutos com o mestre,
And we deny the Lord when we go into a room and instead of spending 5 minutes with Him, passamos 3, 4 horas em redes sociais. we spend 3 to 4 hours in our social media. Será que não estamos negando ao Senhor quando desejamos aquilo que Deus não tem para nós? Are we not denying the Lord when we wish for the things that the Lord does not wish for us? Eu fiz essa pergunta para mim e isso me doeu. I made myself this question and it hurts. Porque chegou um tempo eu falei assim, eu vou parar porque eu estou sendo reprovado num monte. Because that I said I'm gonna stop because I'm failing in everything. Mas Deus me disse, But God told me, começa um novo tempo a partir de hoje. start a new time from today on. Começa um novo tempo de fidelidade ao Senhor hoje. Start a new time of faithfulness. Policarpo nos ensinou Polycarp, he taught us que as aflições e adversidades that afflictions não podem fazer com que nós percamos a nossa fidelidade. cannot make us lose our faithfulness. Ser fiel até a morte Be faithful until death, e dar-te-ei and I'm gonna give you a coroa da vida. the crown of life. Sempre quando um pai repreende, Every time that a father corrects you, ele nos dá algo em troca disso. he gives us something else. Porque Deus disse, se você for fiel, Because God says, if you're faithful, eu vou te dar a coroa da vida. I'm gonna give you the crown of life. A coroa da vida, pastor The crown Júnior, of life, Pastor, é a salvação. is salvation. Abraão não pôde nos dar ela. Abraham could not give this to us. Davi não pôde nos dar ela. David could not give to us. Elias e Eliseu não pôde nos dar ela. Elijah and Elisha could not give Paulo us. não pôde nos dar ela. Paul could not give us. Mas o amor de Deus. But the love of God, Porque Deus amou o mundo de tal maneira because God loved the world in such a way que Ele deu o seu Filho unigênito. that He gave His first Son, Para todo aquele que nele crê, for that everyone who in Him não believes pereça, will not die, mas tenha vida but eterna. have eternal life. Jesus é a porta para a eternidade. Jesus is the door to eternity. Jesus é a carta de amor. Jesus Ai, is the letter of love para mim e para a sua vida. for my and your life. Quando você não se sentir amado, isso é novinho. Quando você não se sentir amado, When you do not feel loved, põe a mão nos seus ouvidos put your hands on your ears e deixa o seu espírito falar com você. and let the Spirit talk to you. Você pode não ser amado e desejado pelas You may pessoas, not be loved by the people, mas Deus te amou e te desejou tanto but God loved you in que such Ele a way doou o Filho dele para ter você com Ele. that He gave His Não Son to existe you. amor maior do que esse. There is not a Não bigger existe love. nada que se compare com isso. There's nothing that can Porque compare to quando this. Deus olha para nós, Because when God looks at us, ainda que os nossos pecados, as nossas vestes estejam sujas, even if we're dirty, só existe uma atitude que Deus espera de nós: there's only one action that God waits for é us. se humilhar, It's to humble é se ourselves. prostrar diante dele, It's to come before é Him. você falar com ele: Deus, eu cheguei aqui sujo, It's to say, I came here dirty, cheio de pecado, full of sin, cheio de falhas, full of failure, muda a minha história. but change my A history. única coisa que os céus esperam de nós, That's all that heaven é uma waits for atitude como us, essa. is an action like Porque this. quando nós fazemos essa atitude diante dele, Because when we do this before Him, Jesus pega a nossa causa, Jesus gets our ele case. é o nosso advogado He fiel, is our 1 João. lawyer. Ele chega no trono de Deus He goes to the throne of God e fala assim: Pai, and He says, Father, ele pecou, he sinned, mas ele me confessou, but Pai. he confessed to me. Pai, ele acreditou no meu sacrifício. He believed in my sacrifice. Pai, ele pecou muito, mas eu quero pegar as causas deles e colocar sobre mim, Pai. Father, he sinned, but I want to take over. Então a Bíblia diz no livro de Zacarias So the Bible says in Zechariah que quando Deus olha para as vestes de Jesus, that when God looks at the clothes of o Jesus, nosso sumo sacerdote, of our lawyer, ele vê as vestes salpicadas de sangue. he says his clothes full Sabe of por quê? blood. You know why? Porque quando Jesus ele é o nosso mediador, Because when he is the o one Pai for não us, olha para os nossos pecados. God cannot look O at Pai our olha face. para as vestes do seu He filho. looks at the Come on, clothes igreja. of his son. Por isso hoje é um dia de novo capítulo na nossa história. That's why it's a new chapter in our Hoje history. é um dia de nós sermos fiéis a Deus até o final. A day for us to be faithful until the Porque end. nós receberemos a coroa da vida. Because we're going to get the crown of life. Meu tempo está acabando, mas eu tenho uma pequena coisa para dizer a você. I have one last thing to tell you. A Bíblia diz que quando a igreja estava formada, The Bible says that when the church began, imagina uns discípulos cheios de Deus, como o pastor Fernando e o Marcos Carvalho, imagine disciples like the pastors pregando here, em todas as cidades. preaching in all of the As cities. coisas aconteciam, The things were tudo happening. acontecia. Everything was Os happening. espíritos eram expelidos, The spirits were thrown away. as pessoas eram curadas. People were healed. E eu imagino, se eu estivesse lá seria pior, porque os discípulos chegam e dizem: Jesus, está acontecendo. If I was there, I was going to be so Jesus, confused. está bom demais, meu ministério está
estourado. Everything is so good. My ministry is amazing. Jesus olha para eles e fala assim: vocês estão muito imaturos. And Jesus looks at him and says, you're so Não alegrem immature. por essas coisas, Don't rejoice because of mas this. alegrem pelo seu nome, está escrito no livro da vida. But rejoice because your name is in the book of life. Essa é a maior alegria do homem. This is the biggest Essa joy é of a men. coroa da vida. This is the crowd of life. E Deus então ele dá o último veredito a esta igreja. And God says the last thing. Porque Deus diz assim: Because God says, ao vencedor to the winner, não sofrerá de modo nenhum you're not going to suffer in any way o dano da segunda morte. the second death. Isso é top. And this is amazing. Porque a primeira morte, a morte natural, Because the first death is the natural death. ela está decretada para todos nós. It's decreed for all of us. Aqueles que nasceram hoje, Those who were born today, ou aqueles que hoje é o último dia de vida deles, or that it's the last day of their lives, todos eles têm algo em comum. all of them have something in common. Um dia a eternidade irá nos chamar. One day eternity is going to call us. A não ser que alguém aqui, né? Unless someone here. Forget about it. Mas quando nós But when us entendemos que depois da primeira morte natural, understand that after the first death, the natural death, existe a segunda morte. there's a second death. E isso é poderoso. And this is powerful. Porque eu aprendi com o Senhor nessa semana Because I learned with the Lord in this week que o diabo ele aprisiona as almas. that Satan, he prisons our souls, Ele persegue as almas. he persecutes the souls, Ele oprime as almas. and he oppresses souls. Mas ele não tem poder para destruí-las. But he cannot destroy us. Só existe um que pode destruir o espírito. There's only one that can destroy the soul, Aquele que o criou. the one that made it. Só Deus pode destruir um espírito. Only God can destroy a spirit. E o que Deus está prometendo, And what God is promising, que se você for fiel até o fim, that if you're faithful to the end, além de receber a coroa da vida, despite receiving the crown of life, você não sofrerá o dano da segunda morte. you're not going to suffer the second death. Seja fiel. So be faithful. Não negue a Cristo. Don't deny Christ. Não abandone a sua fé. Don't abandon your faith. Os dias são maus, The times are bad difíceis. and hard. Servir a Cristo nos nossos dias tem sido algo incomparável. To serve Christ in our time is something that has no comparison. Porque hoje nós não sofremos perseguições de governos ou políticas, Because today we do not suffer persecution from the government, mas sofremos perseguições diariamente espirituais. but we suffer spiritual persecution. O que o diabo mais deseja fazer com cada ser humano na terra What the devil most wants to do with everyone é aprisioná-lo de tal forma is to imprison you in such a way que ele perca o sentido da vida. that they lose the hope of life. A sua fé em Deus Your faith in God é o carimbo do seu passaporte para os céus. is the stamp on your passport for heaven. Se você chegou aqui hoje If you got here today, e por alguma forma você tem negado o seu Cristo, in any way you're denying Christ, se você tem passado por momentos que você precisa de ajuda do céu sobre a sua vida, if you need help from heaven in your life, você veio no dia certo. you came on the right day. Porque o nosso Senhor, Because our Lord, Ele tem algo para a sua vida. He has something for your life. Seja fiel. Be faithful. Adílio, mas eu estou na igreja todo domingo. But I'm here every Sunday, Eu oferto e dizimo na casa do Senhor há 10 anos. and I offer and I tithe for 10 years. Isso não quer dizer nada. That doesn't mean anything. O corpo de Cristo, The body of Christ, a igreja do Senhor, the church of the Lord, eu e você, me and you, não caminhamos por vista, we do not walk by perspective, caminhamos pela fé. but we walk by faith. Se você acredita que Deus falou com você nesta manhã, Do you believe that God spoke to you in this morning? eu queria pedir o louvor para subir aqui. I want to invite worship to come up here. Se você precisa de uma oração, And if you need prayer, nós queremos orar com você. we want to pray for you. A igreja de Cristo tem um poder na terra The church of God has power on earth que Jesus havia dito a Pedro: that Jesus had told Peter, tudo aquilo que você ligar na terra everything that you say in earth será ligado nos céus. is going to be said in heaven. As suas dificuldades, Your difficulties, os seus problemas your challenges são os meus problemas. are my challenges. Porque nós somos um corpo. Because we're one body. E o corpo não percorre se tiver enfermidades dentro And the dele. body cannot walk with sickness. Queria convidar você a se colocar sobre os seus I want to pés. invite you to stand up with me Abaixar a sua cabeça, por and bow gentileza. your head.
ser fiel Be faithful. e dar-te-ei a coroa da vida. I'm going to give you the crown of life. Se por algum instante o Senhor falou com você, If any time the Lord spoke to you, eu queria convidar você a vir aqui na frente. I want to invite you to come up here. A igreja unida A united church permanece unida, stays united. luta unida They fight together e vence unida. and they win together. Nós temos alguns segundos. We have a couple of seconds. Se Deus falou com você, If God spoke to you, porque existe algo que os céus têm para você nesta manhã. it's because there is something that heaven has for you. Não tenha vergonha do que irão dizer você. Don't be ashamed. Aleluias. Curve a sua cabeça, por gentileza. Esteja em oração. Bow your head and start to pray. Aleluias. Oh. Aleluias. Aleluias. Tens a verdade, Senhor.